Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade e já chegamos no término da nossa lição de número 13, onde nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Estamos findando mais um trimestre abençoado, esse trimestre que nós tratamos sobre a raça humana. Glória a Deus. Então, hoje vamos tratar a lição final do trimestre, o novo homem em Jesus Cristo, lição 13. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículo 1 ao 16. Nós vamos estudar o novo nascimento, o homem novo, a justificação deste homem novo, a santificação do homem novo. Então veja o nosso comentário. Queridos, a nossa lição, com base em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 16, vai tratar sobre o novo nascimento. Algo que Jesus trouxe naquele encontro maravilhoso com Nicodemos, uma bendita passagem a respeito do novo nascimento. Então, o que nós observamos é a regeneração como ponto inicial que Jesus mostrou a Nicodemos para se adentrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento, a regeneração, prepara o homem para o estado definitivo da vida eterna. Jesus deixou bem claro, na verdade, é necessário nascer de novo. Então, o novo nascimento é o requisito essencial para a nova criação dentro do reino de Deus, que é completamente novo a mensagem nos dias de Cristo. O nascimento natural humano, diferente do novo nascimento provido por Cristo, porque o nascimento natural é desta criação, é da carne, é do varão, é da varoa. Então, vindo desde a fecundação, na qual o espermatozoide procura o caminho a fim de chegar no óvulo, que naturalmente recebe apenas um desses milhões de espermatozoides. Então, todos os outros que não encontraram o caminho da concepção vão para o esgoto. O que é isto? Aqui nós temos lições uterinas, tipológica, quanto à salvação e à perdição. Na concepção ou no esgoto? Somente um entra no caminho e é concebido, e o restante vão para o esgoto. Há um só caminho que nos leva para a vida. Glória a Deus. Uma grande lição uterina sobre a vida eterna. Nós estamos em um firmamento. Esse firmamento, aqui a terra, firmamento, as águas, o trono de Deus, certo? Nova Jerusalém. Então nós estamos aqui. Aqui é o firmamento. Então, o que eu quero mostrar com isso é que nesse firmamento, veja o começo da história. Quando Deus criou a terra, ele disse, haja luz. Ok? Haja luz. O primeiro haja luz para vir a terra. Ok? Para vir depois Adão. Quando chegou Adão, ele teve sua esposa e a sua esposa também precisou do haja luz. A mulher de Adão, certo? A mulher de Adão precisou do haja luz, o nascimento do bebê. Então, todos nós saímos do haja luz. Nicodemos achava que para nascer de novo tinha que voltar ao ventre materno. Jesus disse, não é assim. Nós estamos dentro da terra, melhor, em cima da terra.
esperando o haja luz. Glória a Deus. Esse haja luz aqui, todos nós passamos por ele, porque Paulo fala sobre a criação, que geme como se fosse uma mulher que sofre dores de parto. Todo dia nasce gente. Como é que nasce? Quando morre. Então, a terra vai expulsando os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E o que nós observamos é que os filhos de Deus saem dessa terra no haja luz. Enquanto os mundos estão morrendo, na verdade estão nascendo para a eternidade. Este é o haja luz. Veja, o haja luz, dentro de uma grande placenta, onde os homens saem para a vida, muitos saem para longe de Deus, mas também muitos saem para perto de Deus. O que nós observamos é que é necessário nascer de novo. Existe um novo nascimento. E este novo nascimento tem um novo registro, uma nova morada, um novo nome. Senão, não teria sentido a vida na terra. Morreu, acabou-se. Não haveria sentido. Mas os homens, eles nascem de novo em Jesus Cristo. Há um novo registro que os homens recebem para uma nova cidadania celestial. Salmo capítulo 87, versículo 2 ao 6. O Antigo Testamento, ele fala de tipos. Por exemplo, a circuncisão. Quando Paulo fala do novo nascimento, ele usa uma tipologia do Antigo Testamento para o Novo Testamento, falando da circuncisão, onde nós somos feitos filhos de Deus no coração. Então, veja as palavras de Samuel, aquele que chamou Saul para reinar. Ele disse, Samuel, a Saul: o Espírito de Deus se apoderará de ti e serás mudado. O novo nascimento proporciona mudança. O novo nascimento proporciona uma nova geração, uma nova vida, uma nova dimensão, uma nova terra e um novo céu. Que revelação! Glória a Deus. Mesmo que no Antigo Testamento podemos ver vislumbres temporários do Espírito de Deus que estava sobre homens, da qual eles seriam mudados, assim como aconteceu com Saul, por momento, em questão temporária. Então, quando Saul saía do meio dos profetas, ele voltava a ser aquele mesmo homem de sempre. Então, vejamos a importância do novo nascimento nos dias atuais. Jesus sabia muito bem que os seus discípulos precisavam ser regenerados. Jesus disse: o Espírito Santo, eu faço uma promessa do meu Pai. Ele estará dentro de vocês. Por enquanto, ele habita convosco, mas estará em vós. Há uma diferença entre habitar e estar. Eu posso muito bem habitar junto com você, com alguém, em um mesmo lugar, em uma mesma casa, mas eu não posso morar dentro de você. Esta é a razão da qual o Espírito de Deus veio pela promessa do Pai, da qual encheu o Espírito de Deus a Jesus de Nazaré e ungiu com o Espírito Santo e com virtude. Assim, Jesus também passou pela promessa do Pai. No dia da ressurreição, à tarde, naquele domingo, soprou o Espírito Santo sobre cada um deles. E eles receberam neles o Espírito da verdade.
Então, Jesus disse: estará em vós, mas habita convosco. Os pecados que outrora, antes de Jesus, eram cobertos, mas agora são perdoados, tirados. Então, no tempo de Moisés, o batismo era em Moisés, nas nuvens e no mar, mas o batismo com Cristo é em Cristo, com Espírito Santo e com fogo e nas águas. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, ele está bem perto de nós. De uns, uns já estão nesse reino, mas outros estão bem longe do reino. O reino está depois da segunda milha. Então, para alcançar o reino, o homem precisa nascer de novo. O homem necessita do novo nascimento. Então, uma nova doutrina é a doutrina da segunda milha, da graça. O arrependimento, o novo nascimento, são doutrinas da segunda milha, que é obra do Espírito Santo. Glória a Deus. O reino de Deus é de natureza espiritual e não pode ser visto pelo poder natural humano. O reino de Deus são para aqueles que nascem de novo, mediante o batismo. Quando cremos em Cristo, somos parte do seu corpo e somos levados a ser batizados nas águas. Glória a Deus. E sermos batizados com fogo e com o Espírito Santo. Então, é no corpo de Cristo, pelo batismo da sua morte, que se estabelece a ressurreição dos mortos em Cristo. O novo nascimento é um privilégio de todos os homens, mediante a presciência daquele que autoriza a redenção, por meio da obra de Cristo. Repito, o novo nascimento é um privilégio de todos os homens, mediante a presciência que autoriza a redenção por meio da obra de Cristo. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, conforme o conheceu de Deus, Romanos 8:29. A condição do novo nascimento é o fim da predestinação temporária. Então, o homem, ele passa pela decisão a Cristo. Dentro da condição do novo nascimento, que até então, no ato da predestinação, ele agora está definitivamente dentro da decisão que ele teve para o destino. Somente através de uma decisão e confissão de fé para a eleição em Cristo, conseguiremos estar na eternidade. Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, verso 9 a 12. O novo nascimento é a coroa da nossa eleição. Dentro do planejamento do Criador, é Ele quem determina o fim da nossa carreira, daquele que guardou a fé. É Ele quem nos dá um novo nascimento. E o novo nascimento termina na glorificação, que é o prêmio final e eterno de Deus, em completa satisfação física, mental, ministerial, espiritual, para todos aqueles que nascem de novo e completaram a sua missão de acordo com o plano de Deus na terra. O novo nascimento é o passaporte para o estabelecimento definitivo do homem na eternidade. Hoje as fases temporárias da vida vão terminar. Por exemplo, a concepção, o embrião, o feto, fase infantil, juvenil, adulta, elas terminarão para dar lugar à fase da vida eterna. É a segunda vida que teremos. A primeira vida física
e a segunda vida eterna com Cristo Jesus. Então, segundo a estatura de Cristo, varão perfeito, conforme Efésios capítulo 4, verso 13. O que nós observamos é que Deus tem um objetivo no seu haja luz, de tirarmos deste mundo para a gloriosa manifestação dos filhos de Deus, que nós não somos deste mundo. Deus nos tirará em breve deste mundo para a eternidade. Glória a Deus. O que é isso? É o haja luz de Deus. É a criatura gemendo com dores de parto. Veja, o homem Adão foi um homem criado segundo a imagem daquele projeto que foi preparado por Deus na eternidade, o corpo de Cristo. O que nós observamos aqui é o seguinte, que o homem Adão foi o primeiro, mas eu tenho o último Adão. Esse último é Cristo, é Jesus. Então, o que nós observamos é que nós saímos de Adão, porque em Adão está a morte. Porque nós cremos em Cristo, é quem está a vida. Quando nós cremos em Jesus, nós saímos do corpo mortal de Adão e passamos para o corpo ressurreto de Cristo. Com isso, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o que nós observamos é que o estado daqueles que vivem sem Cristo, eles se encontram totalmente na imperfeição. E só imperfeição. Porque sem Jesus, tudo está imperfeito. Temos a esperança da perfeição após a ressurreição dos mortos, após o arrebatamento da igreja. Tudo isto mediante a promessa de Jesus, em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Então, todos os homens, quando nascem no pecado, depois de Adão, são imperfeitos. Toda a natureza humana são imperfeita. Com isso, o último Adão, que fez nesse corpo uma nova criação, aqui eu tenho uma nova criação de filhos de Deus, pessoas geradas pelo Espírito Santo, nova geração espiritual, uma criação diferente da criação natural. Aqui eu tenho homem espiritual e aqui eu tenho homens naturais. Aqui são homens que vão viver eternamente com Cristo. E aqui são homens que estão na perdição no seu pecado. Com isso, Deus revelará nesses últimos dias o seu haja luz. Porque a criatura geme, está com dores de parto. E que Deus está fazendo uma manifestação, revelando através dos seus filhos de Deus, que está nesta velha criação, fazendo com que a igreja seja vitoriosa por causa do corpo de Cristo, mediante o novo nascimento. Então, esta lição é a nossa parte final do nosso encerramento da lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. É uma lição da escola bíblica em casa. Que Deus abençoe e vamos vitoriosamente partirmos para um novo trimestre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escola Bíblica em casa. Deus abençoe a todos. Amém.